Solano, uma pergunta, cara. Como que a empresa se comportou? Como que você vê a comunicação no período de pandemia? Foi muito importante, cara. Eu acho que as empresas, de um modo geral, elas tiveram um protagonismo super legal nessa pandemia, né? Primeiro, porque a pandemia tá durando demais, né? Nossa, então, cara. assim, eu lembro que lá atrás, quando aconteceu a pandemia, todo mundo fala, em maio tá tudo bem. Eu lembro muito bem disso. Maio tá tudo certo. 3 Agosto meses. tá resolvido, né? E a gente tá aí há 2 anos e tanto, né, nessa história. As empresas, cara, muitas empresas se comportaram muito bem, porque eu acho que as pessoas entenderam a gravidade, as empresas, né, as pessoas jurídicas, entenderam a gravidade do momento que a gente estava vivendo. E começaram, cada uma dentro do seu próprio universo, a tentar auxiliar o todo, né? Até para uma questão de sobrevivência, né? Porque as empresas tiveram que se Inventar, reinventar, criar. né? Reinventar. Então, assim, a gente teve uma experiência muito interessante. Posso falar da experiência do original, que a gente teve envolvido. Olha que loucura, essa história é muito boa. Eu comecei a trabalhar no original no dia 10 de março de 2020. No dia 17 foi o lockdown. Eu peguei meu computador e fui pra casa. Eu trabalhei 7 dias na empresa e fui pra casa. Não conhecia ninguém. Não sabia onde era o banheiro. Nossa. Fui pra casa fazer comunicação. Né? Falei, cara, como é que eu vou fazer comunicação numa empresa? Eu saí de uma empresa que eu trabalhava há 18 anos, há 8 anos direto, há 18 anos como prestador de serviço, 18, e fui pra uma empresa que eu trabalhei 7 dias e fui pra casa. Nossa. Cara, mas ali eu vi um negócio muito louco. O banco se mobilizou, num primeiro momento, para tentar resolver problemas das pessoas, para tentar se colocar como uma solução, principalmente quando a gente percebeu que a questão da pandemia ia se estender. Porque hoje, olhando e falando, Chicão, é muito fácil. Mas na época, você, cara, falava, mês que vem tá resolvido. Não, isso não vai ser nada. De repente, gente morrendo, gente ficando doente, as pessoas ficando internadas. Então, Lockdown. Lockdown, as empresas quebrando, as pessoas tentando... Não foi tão rápido esse movimento, assim, de tipo, né? Vamos fazer... Vai virar entrega, vai virar delivery, vamos fazer... Demorou. Demorou. Então, o que foi muito legal? O banco, através da comunicação, trabalhou numa jogadinha com os produteiros para que ajustassem os produtos de crédito e de cobrança para que desse uma folga para as pessoas. Então, num primeiro momento, o que a gente fez? A gente estendeu de 90 dias uma fatura, se tinha uma fatura para pagar que vencia dia 3, você vai pagar daqui a 3 meses, sem juros, sem cobrar nada por isso. O banco fez a parte. O banco fez a parte. E aí, eu estou usando o exemplo do original porque eu estava lá e vi. Isso foi um exemplo. Foi um. Foram várias ações que foram feitas no original para que o empreendedor, ou o cara que perdeu o emprego, ou a dona de casa que estava ali passando por necessidade, ou o jovem que de repente começou a estudar dentro de casa, para que ele tivesse um fôlego para tentar vislumbrar o que ele ia fazer naquela situação que não tinha muita solução. Mas como a nossa empresa, milhares de outras, grandes e pequenas, gigantescas e minúsculas, também fizeram. Sim. As pessoas se ajudaram, cara. Teve um movimento de solidariedade inacreditável nesse meio tempo assim, de pandemia. Ainda tem, né? Que eu espero que não se perca, né? Eu torço para a pandemia acabar, mas para que esse sentimento que ficou ainda continue. Então eu acho que as empresas entenderam ainda mais, foi mais uma porrada na cara das empresas para elas entenderem o papel social que elas têm. Elas têm um papel na sociedade importantíssimo e que a sociedade estando nutrida, as empresas vão crescer também, né? A sociedade estando bem, né, como um todo, os negócios das pessoas, o trabalho das pessoas, o emprego, o preço, o valor, as pessoas conseguindo ter mobilidade, ter saúde, né? As empresas vão crescer. Então elas entenderam cada vez mais, tem essa onda ESG, né, que todo mundo fala, que as empresas... Cara, isso é um movimento sem volta. A empresa que não tiver de olho nisso não vai continuar. Não, é que nem usar cinto de segurança. Sim. Quem é que lembra da época que não se usava cinto? Poxa. Né? Andava no banco de trás, no meio, entre os bancos. Cara. Hoje não tem jeito, com a velocidade dos carros, com a mobilidade que tem, você tem que botar o cinto de segurança mesmo em todo mundo. ESG, daqui a pouco vai ser uma obrigação. Mas e se não for uma obrigação? E se for voluntário? Sim. Será que não é mais legal? Sem dúvida. Eu acho que a pandemia... abriu essa janelona, essa portona, e a comunicação
falando de marketing e comunicação, teve essa função. As empresas começaram a transformar campanhas de marketing para vender produto em campanhas de conscientização, né? Com o mesmo budget. Com o mesmo. Você está entendendo? Sim. Eu acho que teve uma mudança super importante nessa história como um todo. E, cara, é uma mudança sem volta. E que bom, né, que as empresas, elas estão... na pandemia, até um pouco antes da pandemia, eu acho que na pandemia esse processo foi acelerado de transformação, porque não esperar do governo, não esperar da sociedade. As empresas, elas estão na sociedade, elas dependem da sociedade e fazem para a sociedade. Então, é o meio de transformar a vida das pessoas. Sabe aquilo que as empresas do passado tinham muito de só contratar empresas, só contratar funcionários que vinham de escolas de primeira linha? Isso hoje você não vê mais. Porque eu acho que a contratação também é uma forma de inclusão social. Sem dúvida. Não tem que buscar só alunos de grandes escolas. Nem porque você pode transformar pessoas. Você vai transformar pessoas. Não pode. Eu falei isso, cara. As empresas são feitas de pessoas. Atrás de cada negócio tem gente. Tem gente que respira, que vive, que tem problema, que é alegre, que é triste, que conquista, que perde, que tem desilusão, que não tem. Então, a gente tem que motivar as pessoas e tem que instrumentalizar as pessoas para que elas tenham prazer e que elas construam. Porque empresas são feitas de gente, são feitas por pessoas. A gente não pode esquecer isso, cara. Dentro da área de comunicação empresarial, como você mensura os resultados do trabalho da comunicação? Cara, isso é uma dificuldade, é um ponto muito sensível, né? É uma dificuldade que todas as empresas têm, porque dependendo do que a gente está falando, se for uma campanha de aquisição de novos clientes, bota uma campanha de publicidade de aquisição, você tem ali, hoje em dia, todo a business intelligence para você, né? Entender se está dando certo, se não está, vamos colocar mais dinheiro aqui para você ativar mais aqui, está dando resultado, está trazendo um cliente bom, não está trazendo um cliente bom. Essa é uma parte. Quando você fala de reputação, assessoria de imprensa, etc., é muito mais delicado. Porque mais do que número é a importância do negócio. Então, existem alguns índices, algumas empresas de assessoria de imprensa ou de monitoramento de notícia, de clipping ou de mídias sociais, que criaram alguns índices que você consegue, através da mensuração desses índices, entender a saúde da tua marca, como a tua marca é percebida. E pesquisa, né? Muita pesquisa. Tem que fazer pesquisa. Tem que fazer pesquisa com o público, tem que conversar com as pessoas, tem que fazer todo tipo de pesquisa para entender como que a mensagem chega até o público final, como a tua marca é percebida, né? E a reputação está nisso, está na construção disso. Ela está percebida desse jeito, mas não é isso. Então vamos trabalhar uma comunicação para que seja isso. Como que eu vou saber se você atingiu? Vamos fazer pesquisa. Vamos analisar o clipping. Vamos analisar as notícias, o que estão falando da gente. Vamos fazer uma pesquisa de temperatura de mídias sociais. O que estão falando da gente nas mídias sociais? Como que a gente está sendo percebido lá? Como que a gente está interagindo com essas pessoas? Nós estamos respondendo? Não estamos respondendo? Estamos fingindo de morto? Estamos apagando o comentário? Estamos tratando os comentários? Como que Qual funciona? A velocidade de resposta? A velocidade da resposta, a qualidade da resposta, a forma de cuidar. Então, isso tudo tem que estar junto de um mesmo movimento. É muito delicado, muito difícil. E é engraçado que é um trabalho de pós-vendas, né? Que é praticamente, total. Né? E pouco, né? Por um período, né? Não muito distante, não davam-se muito valor a isso. A pós-vendas, de um modo geral. Talvez as redes sociais, a comunicação ajudou uma velocidade muito mais rápida das pessoas darem valor, né, cara? Todo mundo é um veículo de comunicação hoje. É isso aí. Todo mundo. Cada um que é habilitado a abrir uma mídia social é um veículo de comunicação. E através do veículo de comunicação próprio, ele fala o que ele quer. Sem dúvida. Né? Então as empresas têm que tomar conta disso. Ele é o dono do veículo, ele é o editor-chefe dele mesmo. Né? Então você tem que tomar conta disso e você tem que tomar cuidado, não com medo, não é isso. Porque 99,9% dos problemas, quando são tratados, são resolvidos. A pessoa vai lá, geralmente a pessoa está fazendo um mau uso de alguma coisa, não está entendendo o produto, não está conseguindo se comunicar, ou tem falha mesmo, tem falha no atendimento, tem falha na central, tem falha tecnológica. É isso. O que você tem que fazer? Você tem que tentar estar um passo à frente disso. Então vamos dar um exemplo. Por exemplo,
Nesse final de semana passado, o Original passou por uma mudança de servidor. Desligou um servidor e ligou um outro. Cara, você imagina a complexidade que é um servidor de um banco que fica não sei aonde, que é tudo na nuvem, não é da nuvem, seguro, dado, Banco Central, não sei o que, tal. Durante 3 minutos, houve uma possível indisponibilidade do sistema. Uma possível. 3 minutos. 2 da manhã e 2h10 da manhã de sábado para domingo. Tá? Ou seja... Nem Pix dá pra fazer. Então, uma possível instabilidade, né? O que acontece? Você tem que comunicar, cara. Você tem que avisar o seu cliente. É isso aí. Você tem que chegar pro seu cliente e falar assim, cliente, existe a possibilidade de entre 2 e 2h10 da manhã deste sábado ter uma indisponibilidade. E você tem que avisar o cara. Você não pode... Sim. Vamos fazer o seguinte, não vamos avisar? Deixa ninguém vai usar. Perceber. Ninguém Porra, e se o cara tá comprando um remédio pra filha dele, pra mulher que tá doente, numa drogaria, 24 horas, e tem um cartão no banco e não consegue... Ele precisa saber. O cara tá em outro país, fuso horário. Ele precisa saber, não cara. Não é 2h10 da manhã. E aí é o seguinte, vamos lá. E a comunicação interna, onde entra isso? Tem que comunicar internamente para os 1.500 colaboradores do banco para que eles saibam com antecedência, porque eles são o quê? Veículos de comunicação. Sim. Eles vão contar, eles vão falar, eles vão ajudar a gente a tratar. Tem que tratar os problemas, não pode varrer para debaixo do tapete. Sim. Porque o problema existe. É isso aí. Né? Então esse índice de monitoramento de saúde das marcas é super complexo. Mas precisa ser tratado. Precisa ter alguém lá olhando todos os dias, entendendo e aí decidindo quais são as próximas ações para que você consiga tratar os problemas que ali aparecem. Né? Ali é a vitrine da sua empresa, cara. Como que você está sendo percebido na rua. Sim. Você está falando da sua marca. Não adianta eu vender uma calça incrível lá dentro, mas e aqui na vitrine? O cara tem que ver a calça. Cara, olha só. Olha a experiência agora, essa semana. Eu comprei um produto e aí fui muito mal atendido, muito péssimo. E aí eu recebi um e-mail de feedback. E aí ele falou que se eu respondesse bem, cara, eu mostro o e-mail pra vocês. Não é possível isso. Eu ia ganhar 15% de desconto. Se respondesse bem? Se o feedback fosse positivo. Que é isso? Eu não vou falar o nome da marca. Não fala que não vale a pena, nem dar publicidade pra esse Zé Ruela aí. Exatamente. Não. Tem um desafio pra você, Solano. Ai, meu Deus. Ai, caramba. 5.000 pessoas aqui na nossa frente, ó. 5.000 pessoas e você é o âncora, cara. Você vai ser o apresentador que você vai apresentar o OneBreak e você como entrevistado numa terceira pessoa. Tá bom. Pô, mas assim, rápido, assim? Freestyle. O cara é jornalista, apresentador, âncora, pica da galáxia. Foi chefe de redação. Já vi ele fazendo isso várias vezes. Foi professor. Com Cidade Negra, Frejá, puta que eu pariu. Agora ele vai lá, 5.000 pessoas aqui na frente, ele vai apresentar o Solano, que vai fazer uma entrevista no OneBreak. Tá contigo, campeão. Senhoras e senhores, o OneBreak nunca mais será o mesmo. Você sabe por quê? Fernando Solano, jornalista, radialista, professor e amigo da garotada, vai participar do OneBreak contando um pouquinho da sua trajetória profissional e algumas curiosidades que você não pode perder. Vamos encontrar então? Onde? No OneBreak. Vai lá! Boa, garoto! Valeu, Solano! Muito bom.